Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, Jesus está falando aqui que a sua vida, quando ele fala casa, ele está remetendo a você. Casa remete a nós, indivíduo. Então, a sua casa é você. Ele está dizendo assim que o homem prudente, ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus e o quê? E pratica. Então, hoje, talvez você está aqui, não sei se pela primeira vez, ou já estão acompanhando a gente há algum tempo, caminhando numa célula, talvez estão talvez até no ministério, já for líder de alguma igreja, não sei. Mas o Senhor não está falando o tempo de conversão para essa pessoa aqui. Ele está dizendo assim, que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e o quê? Pratica. Essa é a parte que cabe ao ser humano. Se eu faço isso, como que é praticar a palavra? É ouvir o que Deus está falando através da Bíblia Sagrada ou do altar, que quando é pregado aqui, eu saio e começo a praticar. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu enganava alguém lá no comércio, talvez usando de uma balança enganosa lá, né? Eu não engano mais. Se eu enrolava as pessoas, eu não enrolo mais. Se eu fazia uma conta, eu honro a minha palavra, eu pago aquela conta. Se eu emprestei algum dinheiro, eu devolvo. Então, isso é o quê? É praticar a palavra de Deus. Eu me lembro quando era jovem, na Copa lá de 70, na real, era piá. Para curitibano é piá, né? Então, sou curitibano aqui da cidade, mas na Copa de 70 tinha um cara lá chamado Gerson, que foi jogador da Copa de 70. Depois ele apareceu, já aposentado, e ele fazia uma propaganda de cigarro. Nada a ver, né? Um atleta fazer propaganda de cigarro. Mas ele fazia propaganda do Vila Rica. Quem lembra disso aí? Quem fumou aquele mata-rato desgraçado lá? Eu fumei aquele mata-rato desgraçado. Então, ele fazia propaganda do Vila Rica, é um cigarro. E ele dizia assim: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Que ele era carioca, né? Então ele dizia assim: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Sabe o que é levar vantagem em tudo? Passar a perna num monte de gente, enganar fulano, beltrano, ciclano, enganar todo mundo, gostar de levar vantagem. Nunca aceita perder. Ensine seu filho que na vida dele ele vai ter fracasso, porque muitas vezes você quer que seu filho não passe pelas lutas que você passou, você está levantando um monstrinho dentro da sua casa. Seu filho tem que aprender que a vida é feita de fracasso, mas ele tem que se levantar para aquilo, e você dá destino para ele, fazer ele buscar em Jesus, na cruz do Calvário. Amém, gente? Entende isso? Por isso ele está falando aqui que a gente tem que edificar a nossa casa na rocha. A rocha é Jesus.
E como é que eu edifico a casa em Jesus? Eu tenho que estabelecer fundamento. Eu tenho que fundamentar a minha vida na palavra. Como que é fundamentar numa rocha? Como que é fazer uma viga numa rocha? Ou seja, como que é fazer uma estaca numa rocha? Hoje você tem uma britadeira lá, né, que você usa para furar a rocha. Mas naquela época lá, era um tipo de um negócio desse aqui que chamava punção, que o cara tinha que, martelo, furando a rocha, para que você pudesse colocar um tipo de estaca lá dentro. É isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, que para servir, para andar com Ele, demanda esforço da nossa parte. Você tem que se esforçar para você seguir com Ele. Você tem que dar sua vida para Ele. Você tem que negar a sua vontade. Ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Foi isso que Jesus falou. Então Ele mesmo fez isso. E nesse tempo Ele diz assim, que nós temos que estar fundamentados na rocha, que é Jesus. E a rocha é a sua o quê? Palavra. E Jesus, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, Ele é esse verbo que declara, haja. Ou seja, foi Ele que estava lá na concepção do mundo. E se Ele estava lá, Ele tem o poder criador, de criar coisas aonde não existe. Se você tem algum problema hoje, Ele vai resolver. Mas você precisa entregar a sua vida para Ele, para que Ele edifique você nele, na rocha que é Jesus. Quem está entendendo aqui? Depois Ele diz assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. Contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre Jesus, a rocha. Olha, entenda uma coisa. Quem quer toda a sua família no altar de Deus aqui? Quem quer? Todos vocês, eu tenho certeza. E isso demanda esforço. Vocês vão ter que passar por essas 7 semanas aqui, minha família aos pés da cruz, e vão ter que insistir, porque já teve gente que começou e já desistiu. Porque o Senhor quer ver se você está fundamentado nele, na rocha. Ou se você está fundamentado numa doença que aconteceu na família. Se aconteceu uma doença, se aconteceu um problema na sexta-feira, não interessa, você tem que estar aqui aos pés de Jesus. Porque será na sexta-feira que o inimigo vai mais investir na sua vida para derrotá-lo. Por quê? Porque você está fazendo um propósito para que toda a tua família esteja aos pés da cruz. Quem está entendendo? Sexta-feira, gente, é dia de jejuar. Ah, pastor, eu não tenho esse costume. Pois é, isso não é costume, isso é padrão de fé. Fé de cristão de qualidade é jejum e oração. Sexta-feira nós jejuamos aqui. E não é uma vez por ano só. Talvez você jejuava para ir lá tirar sangue, fazer exame. Não, aqui a gente jejua para matar nossa carne. Aqui a gente jejua para a gente enfrentar o inimigo. Aqui a gente jejua para que nós nos tornemos mais fortes diante de Deus e diante do inimigo das nossas almas. Então, Jesus falou assim: olha, quando você está em mim, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o problema que vier, eu estou contigo porque você está em mim. Você entendeu? Você tem que estar nele. Você não tem que estar no médico. Você não tem que estar na frente do gerente do banco. Você não tem que estar lá na frente do agiota pedindo dinheiro emprestado. Você não tem que estar na frente de ninguém dessa terra. Você tem que estar de frente ao Senhor Jesus.
Ele tem que ser o teu Deus, Ele é o teu primeiro. O problema é que quando dá um problema em casa, quando sai do controle, a pessoa desespera e vai buscar no homem, vai buscar ajuda no homem. Sabe o que acontece? O Senhor sai de cena e diz assim: tá bom, não quer me buscar? Então se vira lá. Não quer me buscar pela sua família? Então você vai ver, a desgraça está lá. O mal está batendo na porta e você não está entendendo que o Senhor quer entrar nessa batalha contigo, mas Ele não pode fazer nada enquanto você toma as rédeas da sua vida, enquanto você quer resolver do seu jeito. Enquanto você quiser resolver do seu jeito, o Senhor saiu de cena. E Ele diz assim: então, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre. Ouve, mas... Porque, gente, andar com Jesus é uma questão de fé. Você vai ter que acreditar. Mesmo que os outros digam não, você diz assim: não, eu acredito. Eu estou andando com Ele, Ele vai ter que fazer alguma coisa na minha vida. Essa é a tua resposta para os incrédulos lá do mundo. Ou talvez até ter pessoas dentro da igreja, que também estar aqui dentro não quer dizer que crê. Estar aqui dentro não quer dizer que tem uma fé fundamentada na rocha. Estar aqui dentro não quer dizer muita coisa não, gente. Porque igreja é local público. Aqui é local de todo mundo andar. Agora, estar na presença de Deus, aí é diferente. Aí se você anda com uma pessoa que é uma pessoa de fé, quando você estiver para baixo, ela te bota para cima. Quando você estiver desanimado, ela diz assim: não, vamos andar, porque vai dar certo, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida vai mudar. Então é isso, andar com pessoa de fé é isso. E Ele diz assim, então, que essa pessoa, ela ouve as minhas palavras, mas não as cumpre. Será comparado ao homem insensato. O que é insensato? Homem tolo. O homem tolo e insensato é aquele que Deus está corrigindo, Deus está usando pessoas para dar uma direção sábia, mas ela não escuta, ela não ouve, ela rejeita estar na presença de Deus. Olha, domingo é a Santa Ceia do Senhor, não falte. É o momento que você vai ter comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, com a noiva, e Jesus está aqui. E aí então Ele diz assim: será comparado ao homem insensato. Insensato é homem tolo, é um homem estúpido. Quando eu falo homem, gente, falo mulher também, tá? A estupidez está na pessoa que ouve a palavra e não cumpre. Ela não cumpre. Será comparado ao insensato que edificou a sua casa na areia. Vocês viram lá em São Paulo, né? As pessoas fizeram a casa lá no morro. Aonde? Em cima do quê? Do barro. Porque embaixo do barro tinha o quê? A rocha. Mas talvez para ele fazer um fundamento lá na rocha, ia ficar muito caro. Então, eles acharam que em cima daquele monte, que inclusive até as árvores desceram com tudo. Ali mostrou para a gente o que é uma casa na areia. O que é fazer uma casa em cima do areia. Veio o vento, veio a tempestade, choveu 600 milímetros lá, né? 600 milímetros, que eu entendi, né? Os especialistas falaram no metro quadrado. O metro quadrado é onde um homem está. 600 milímetros é como uma caixa d'água de 500 litros, com mais 100, e que você está dentro dela. Você já pensou isso, gente? Numa vez só, vindo com a força do vento. Agora aplique isso à sua vida. Como que está a sua vida hoje? Como está a sua família hoje?
Alguém vai ter que se levantar lá dentro daquela casa para ser um intercessor e alguém que vai lutar lá pela sua família. Alguém. E esse alguém é você que está aqui hoje. Semana que vem você vai enfrentar mais luta, porque você já estará na 3ª semana. E você vai desistir? Vai desistir? Então, aí ele diz assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, eu quero crer que hoje Deus te separou para estar aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até domingo.